Depois que Marcos Grubert, esposo de Heloísa Rosa, foi solto da prisão, muitas pessoas vieram a público indignadas. Inclusive, a mãe da vítima disse que vai lutar para reabrir o processo e chega a pedir ajuda em dinheiro devido ser muito caro para reabrir o caso. O processo de investigação feito pela polícia de Kissimmee aqui nos Estados Unidos durante um ano, que concluiu de forma brilhante que o caso realmente aconteceu, baseado em provas muito contundentes, inclusive o DNA do acusado foi encontrado na roupa da minha filha. Com muita surpresa, nós recebemos a notícia de que eles estariam rejeitando o caso. Dessa forma, a gente não pode ser conivente, com isso. Nós, então, entramos com o processo de forma particular para que ele seja reapresentado na corte. Para isso, existe um custo e nós estamos pedindo a ajuda de todos que puderem colaborar com a nossa vaquinha online para que a gente possa cobrir esses gastos e que a gente possa ver a justiça sendo feita. Eu quero agradecer a toda a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, quero agradecer também a todo o nosso Brasil por tanto apoio. Olá, boa tarde. Meu nome é advogada Simone Freitas, sou advogada na área da família aqui na Flórida Central. Quero esclarecer para a comunidade brasileira exatamente o que é que está passando aqui agora sobre este caso contra o Marcus Gruber. Ontem, encontrei com as vítimas deste crime e com o advogado Thomas Fader. O advogado Thomas Fader é um advogado especializado na área criminoso, com foco em violência doméstica e abuso, aqui na Flórida Central. Nós chamamos para a promotoria do condado de Osceola para ver exatamente por que é que eles desistiram deste caso. O condado, a promotoria, disseram para nós que eles fizeram uma investigação aprofundada antes de desistir deste caso, mas nós não acreditamos nisso. Já pedimos todos os arquivos, todas as provas que eles dizem que eles têm sobre este caso e eu e o advogado Thomas Fader vamos revisar-vos para ver exatamente o que é que eles têm e o que é que eles não têm. E nós esperamos que podemos entregar mais provas para o advogado Andrew Bain e o escritório dele, para que eles podem abrir de novo este caso, denunciar de novo o Marcus Gruber, para que a justiça seja feita para esta menina e para que este Marcus Gruber enfrentar os crimes cometidos. Obrigada. Olá, meu nome é Edson Silva, sou advogado criminalista e represento a Hope and Justice aqui no Brasil. Represento também uma das vítimas de Marcus Grubert aqui em Curitiba. E gostaria de falar para vocês da importância da gente passar dessa linha de apenas indignação para uma linha mais prática, que é ajudar na possibilidade de reabertura do processo no estado da Flórida. Nós precisamos nos unir. A campanha que foi aberta pela Hope and Justice para a contratação de um advogado no estado da Flórida. Então você, que está por dentro de toda a situação que está acontecendo, nós precisamos da sua ajuda. Contamos com você. Todos os contatos até profissionais, elas tinham um relacionamento pessoal para além do profissional? Tinham, elas, porque ela como assessora convive diariamente, todo o tempo, montando estratégias de marketing, de mídia, de agenda, de shows, todas essas coisas faz com que a pessoa vá construindo, uma relação diária de confiança, de amizade, frequentavam as casas de um do outro, aí as duas famílias, tanto o esposo da Aline quanto a Heloísa e o Marcos, um frequentavam a casa do outro, saíam, almoçavam, jantavam, tinha uma relação, um convívio, uma relação de amizade. Por isso que foi, seria cruel do mesmo jeito, mas a dor da Aline, a decepção da confiança que ela teve, de abrir o coração, de abrir a casa, de confiar a própria filha nas mãos da Heloísa e do Marcos, e no final aconteceu uma situação terrível dessa. Certo. E a Heloísa demonstrou saber de comportamentos estranhos anteriores do Marcos? Você teve essa percepção sobre a Heloísa? Porque quando você conta que no telefone ela disse que algo estranho estava acontecendo, não parecia que ela estava falando de um fato consumado, de que apenas ela tinha a impressão de que algo tinha acontecido, não ficou muito claro. O que ficou claro foi que ela narrou os fatos, dizendo o que aconteceu e que todos esses fatos, a consistência dele, por isso o indiciamento dele com a pena capital, porque os fatos eles
eram consistentes com as provas materiais que existiam e com a declaração da criança, com o tratamento psicológico da criança. Então, agora, depois de todo o processo, a gente entende do que ela estava se referindo, né? A gente agora sabe do que ela se referia. Então, ela sabia, e assim, chegou ao meu conhecimento, e a gente tem essas testemunhas que vão ser apresentadas no momento oportuno, que outras situações aconteceram, da preocupação da própria Heloísa de dizer que eu não vou suportar mais isso, ele já, de novo, Marcos de novo. Então, isso aí são declarações que foram dadas por testemunhas que temos, que convivia com eles, que tinha amizade com ela e que vai estar sendo arrolada no processo judicial no momento oportuno, que já se prontificou, inclusive, a falar. Você tem ideia de quanto é esse tempo? De qual é o prazo? Se é a longo prazo ou já está em vias de finalizar o processo? A primeira audiência? Sim. Não, o processo está iniciando agora, né? Nós tivemos um inquérito policial que durou 1 ano. Muitas coisas aconteceram durante esse inquérito. Eles dificultaram muito todo o andamento, não quiseram dar depoimento, não quiseram aceitar que os filhos fossem ouvidos pela psicóloga, não quiseram ajuda da fundação, não quiseram ajuda do Estado. Eles se trancaram e simplesmente fizeram como se nada tivesse acontecido. Ela voltou para ele porque havia supostamente se separado e estavam os dois juntos vivendo como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, a vítima estava em um processo de sofrimento, né, por ter passado por tudo isso, sendo acompanhada pela psicóloga do Estado e pela psicóloga da nossa instituição. E nós temos os laudos todos e são irrefutáveis, sabe, as provas, e a gente, infelizmente eu não posso falar muito, mas não deixa dúvida do que aconteceu. E aí, com tudo isso, ela continuou convivendo com ele, e depois da nova denúncia, a gente entendeu que há um modus operandi dessa situação, né, dele cometer o crime. No início ela se manifestar revoltada, que não vai aceitar, e em seguida ela volta para ele e despacha a vítima. E então isso tem sido de forma reincidente, tem acontecido de forma recorrente ao longo dos anos. Então, o que deixa a entender, né, e dá a entender que há uma cumplicidade nisso aí, né, um apoio para que ele cometa esses crimes, até porque se ela sabia dos crimes anteriores, como é que ela convida uma criança, sabendo do comportamento dele, para dormir na casa dela, sabendo do risco? Ela assumiu o risco que essa criança poderia ser abusada, e ainda assim ela convidou e deixou essa criança exposta a essa agressão, a essa violência. Por isso... Desculpa, eu te questiono justamente isso. Se foi a primeira vez que a criança dormiu na casa da Heloísa, a filha da Aline dormiu pela primeira vez lá, ou acontecia normalmente, pelas crianças serem próximas? Não, foi a primeira vez. Foi a primeira vez que ela insistiu e pediu para que a menina dormisse lá, com a filhinha dela. E a nossa preocupação, Monique, hoje em dia, enquanto instituição, é com relação a essas crianças da Heloísa, entendeu? Essas crianças precisam ser ouvidas pela psicóloga, precisam ser ouvidas pelas autoridades. Até que ponto essas crianças não foram abusadas também, né? O que é que está acontecendo ali dentro daquela casa? Por que esse homem ele vem de forma recorrente cometendo situações como essa, abusos como esse? Está aí agora o caso da Josiane. Temos denúncias de outros casos, estamos apurando outros casos tão sérios quanto esse que ocorreu em Orlando. A gente, infelizmente, ainda não pode compartilhar com vocês, mas no momento oportuno vamos compartilhar também. Então, assim, como é que ela sabe que o marido tem esse comportamento e traz uma presa, né, para dentro da casa dela, uma criança indefesa, para dormir dentro da casa dela?
junto com a filha. E essas crianças, e a filha e o filho, como é que eles estão? Como é que está a saúde mental dessas crianças? Como é que está... será que elas foram abusadas ou não? Até que ponto isso está acontecendo? Então, a nossa preocupação é essa. Por isso, reportamos essa situação ao DCF, ao Departamento de Crianças e Família da Flórida, reportamos à polícia. A nossa instituição tem o dever de reportar essas denúncias, e provavelmente eu já tomei conhecimento que a polícia já foi até a casa da Heloísa e não encontrou as portas fechadas. Se ela estava dentro de casa ou estava fora, não se sabe. Já tentaram contato com ela e ela também não dá resposta. Ou seja, ela está se comprometendo cada vez mais. Ela precisa vir a público se defender. Ela precisa vir a público dar esclarecimentos, né? Dizer como é que estão essas crianças. A gente vive num estado, na Flórida, que é um estado muito rigoroso com a proteção às crianças. Nosso governador, o DeSantis, ele tem uma mão de ferro com relação a isso. Não toque nas nossas crianças. E aí, essas duas crianças, o que está acontecendo, né? Então, nós não vamos sossegar enquanto não tivermos a certeza que essas crianças não foram abusadas, que essas crianças estão bem, estão com a saúde e a integridade física e a saúde mental em dia. Enquanto a gente não tiver esse conhecimento, não tiver a certeza disso, a gente não sossega enquanto instituição. Porque a nossa função, o nosso dever, o nosso objetivo é justamente esse: defender essas crianças, proteger essas crianças.